Os ídolos de Mica. Já vimos em outros estudos sobre o livro dos Juízes e como este período foi obscuro e turbulento para Israel. O pecado e a imoralidade em meio ao povo era tão grande que eles pareciam andar em círculos, sempre precisando de libertadores, mas caindo no pecado novamente depois que estes morriam. Além de se afastarem do Senhor, a ausência de uma liderança forte agravou a situação da nação. A seção final do livro de Juízes, depois de vermos as histórias de muitos líderes levantados por Deus, é um tipo de apêndice. Seu caráter é diferente de todo o restante do livro, sem nenhum indício de datas. Esta seção, que explica o declínio de Israel tão mencionado no livro todo, traz duas histórias centrais: os ídolos de Mica e a sangrenta narrativa de um levita e sua concubina. Hoje focaremos em Mica. Mica era um homem efraimita que vivia nas regiões montanhosas de Efraim e se envolveu com um grupo de danitas migradores. Seu nome é provavelmente a forma abreviada de um nome hebraico que significa "quem é como Javé". Acerca de sua vida, não sabemos muito além do fato de que ele era rico e vivia com sua mãe, cujo nome é desconhecido. O texto começa nos informando que a mãe de Mica teve uma quantia de 1.100 ciclos de prata roubados e amaldiçoou o ladrão. As maldições eram levadas muito a sério no Oriente Próximo e não eram vistas como simples palavras, mas encaradas como um agente do mal. Descobrimos, porém, que foi Mica quem roubou a quantia e, sabendo das maldições, decidiu a devolver. E fez isso porque deveria saber da crença de que uma maldição só poderia ser quebrada se houvesse uma bênção proferida pelo amaldiçoador. A mulher disse que dedicaria aquele dinheiro ao Senhor e o devolveria ao seu filho para que ele fizesse uma imagem de escultura e uma de fundição. Já que Mica não aceitou, ela procurou por um ourives, mas a situação tomou proporções ainda maiores. Mica fez uma espécie de capela e nela colocou as imagens feitas pelo ourives. Mica também fez uma estola sacerdotal, outros ídolos, e assim acabou tendo uma casa de deuses. Só aqui já podemos perceber a apostasia total em Israel, até onde o povo pôde chegar e como abandonaram os princípios do Senhor. A imagem de escultura seria provavelmente feita de madeira e revestida de prata ou ouro. Já a imagem de fundição, derivada do verbo derramar, seria feita de prata maciça. Entretanto, é possível que o texto trate apenas de uma única imagem, já que em alguns outros trechos é citada no singular. É muito defendido também que fosse a imagem de um boi, e segundo a maioria dos eruditos, não seria a representação de Deus, mas um trono visível, sobre o qual o Deus invisível se sentaria. Mas é claro que Mica e sua mãe foram infiéis à lei de Deus, pois esta era clara na proibição de qualquer imagem. Se havia um centro de adoração, faltava um sacerdote, certo? Pois bem, a aberração final de Mica foi a ordenação de seu próprio filho como sacerdote. É possível que, antes de Deus separar a tribo de Levi para o sacerdócio, os ofícios sacerdotais fossem cumpridos pelo filho primogênito. Mas nessa ocasião, a lei de Deus já estava bem estabelecida e os israelitas a conheciam bem. E a história não para por aí. Mica recebe em sua casa um levita, que procurava um lugar para morar. Deus ordenou que os levitas morassem em uma das 48 cidades designadas a eles. Por isso, esse levita fora de uma delas pode significar a falta do culto centralizado, e que essa tribo já não era mais sustentada adequadamente com os dízimos do povo, porque já não adoravam mais a Deus como antes. Mica o consagrou como sacerdote, mas uma atitude contrária à lei de Deus, que permitia o sacerdócio apenas para os descendentes de Arão. Mica nos demonstra o declínio religioso dos israelitas, e este levita exemplifica o declínio religioso entre os sacerdotes e levitas, pois aceitou ser sacerdote em meio a ídolos. Mencionamos no início do vídeo que Mica se envolveu com um grupo de danitas migradores, e vamos explicar isso agora. A tribo de Dan recebeu sua porção na terra, mas foram expulsos, e ao invés de lutar por ela, preferiu buscar novas terras. Eles enviaram 5 homens de Zorá e Estaol, para que espiassem a terra, e eles chegaram às regiões montanhosas de Efraim. Acabaram hospedados na casa de Mica e viram tudo o que ele tinha. Partindo dali, chegaram à cidade de Laís, e confirmando que ela era boa, voltaram para sua tribo com bons relatórios.
Cerca de 600 homens da tribo de Dan viajaram para tomar aquela terra. Mas antes disso, com a informação daqueles 5 espias, passaram na casa de Mica, roubaram seus ídolos, sua estola sacerdotal e ofereceram uma proposta melhor ao levita. Por que ser o sacerdote na casa de um só homem, se poderia ser o sacerdote de uma tribo inteira? A cidade de Laís, cujos habitantes eram pacíficos, foi atacada pelos danitas, que mataram todos que moravam ali. A cidade passou a se chamar Dan, e o ídolo feito por Mica permaneceu sendo adorado por essa tribo, o que nos mostra como a idolatria iniciada por Mica teve reflexos sombrios por muitos anos. A frase, naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria, é uma das explicações para a situação do povo, que buscava seus próprios interesses. Isso é comprovado pelo fato de Mica ter feito ídolos e consagrado um de seus filhos e um levita como sacerdotes. Também é comprovado no fato de esse levita estar fora de uma das cidades designadas para ele, por aceitar atuar em uma casa de deuses, e ainda por ter sido desleal com Mica. Essa é apenas a primeira história desse apêndice. A próxima, que veremos em breve, e que trata de um levita e o assassinato de sua concubina, nos ajuda a confirmar a degradação civil, moral e religiosa dessa nação. Essas duas histórias, juntas, são como retratos do povo de Israel neste período tão obscuro e nos alertam sobre os perigos que há em começar a deixar de lado o zelo nas pequenas coisas. Toda a nação estava afundada em problemas. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!